Então, exercícios da aula 1, encerrando então a aula 1, né? A próxima vez que a gente se encontrar, a gente já trabalha a parte de modelos atômicos, tá? Bom, vamos lá. Questão número 1. Um estudante deseja aferir é a mesma coisa que medir, a massa de um objeto de alumínio. Dispondo apenas de um cilindro graduado, o estudante colocou água até a marca de 15 ml e introduziu o objeto de alumínio dentro do cilindro, observando que a marca subiu para 65 ml. Você vê que coisa louca, né? Como é que a gente mede o volume de um corpo? Não é uma coisa tão simples você medir, principalmente se o corpo ele não tem dimensões que você possa medir, né? Uma figura conhecida, né? Então imagina, por exemplo, que eu pego um pedaço de alumínio todo irregular e falo para você assim: qual é o volume dele? Mede para mim. Uma forma super simples de você medir o volume do corpo é você pegar um objeto graduado de volume, né? Coloca água até uma certa quantidade. Então você coloca água até uma quantidade. Quando você colocar o corpo ali, né, essa água vai subir. Então, o corpo imerso no líquido faz a água subir. Essa variação de volume aqui, ó, é exatamente o volume do corpo. Tá? Então ele percebeu que quando ele colocava o bloquinho de alumínio, a água subia de 15 para 65 ml. Sabendo que a densidade do alumínio é 2,7 grama por centímetro cúbico, aquela não está no sistema internacional, né? Qual a massa do objeto? Então você vê, é uma forma de você medir a massa de um corpo sem usar uma balança, né? Então o volume do corpo é igual a 50 ml. E aí lembrar, né, gente, para aquelas coisas de unidade meio chatas, que ml é a mesma coisa que centímetro cúbico. Tá? Beleza? Tranquilo? Assim como litro é a mesma coisa que decímetro, né, cúbico. Litro é decímetro cúbico. Vale a pena guardar essas informações. Tá. Então, ó, a densidade do alumínio é a massa dele dividido pelo volume. Ele quer a massa. Ele quer a massa. Então, a massa é a densidade vezes o volume. Tá? Massa do alumínio é. Eu vou usar a densidade em gramas por centímetro cúbico e o volume em ml, que é a mesma coisa que centímetro cúbico. Então, olha que interessante uma coisa que você precisa começar a perceber. Se você não percebeu isso ainda, você vai ver como a física e a química vão ficar mais fáceis. Quando você faz uma conta, é claro que você quer saber o resultado da conta para marcar na alternativa da questão. Só que quando você está fazendo uma conta, você não está fazendo uma conta só com o número. Você está usando grandezas. Então você está fazendo conta com unidades. Então, olha que interessante. Quando eu usei a densidade, eu usei a densidade em gramas dividido por centímetro cúbico. Certo? Vezes o volume. 50. Qual é a unidade do volume? Centímetro cúbico. Então, quando você faz a conta, você não faz a conta só com o número. Ó, claro, né, que o mais importante é o número. Então, 2,7 vezes 50, que dá 1.350. Confere a conta para mim, por favor. O VAR. Vamos lá, hein, VAR. Tá? Aí, olha o que acontece com a unidade. Ó, o centímetro cúbico corta com o centímetro cúbico, e aí o resultado tem que sair em gramas. Afinal de contas, você está calculando a massa. Sabe como é que chama isso, gente, na física? Quando você faz esse tipo de observação, você está fazendo análise dimensional.
da tua grandeza. Você está percebendo que massa saiu em grama, porque densidade vezes volume é massa, tá? Ok? Tranquilo? Um exercício tranquilo. Tá. Oi. É 135, não 135, olha lá, tá 1350. vendo? Já começou. Eu falo. Obrigado, Gi. Valeu. 1135. É verdade, né? Nossa, ficou muito grande. Muito grande. Tranquilo? Posso passar então para o próximo exercício? Próxima questão. Que é só para a gente aquecer um pouquinho, tá? Questão número 2. Considere dois béqueres iguais, contendo massas diferentes de água pura a 25 graus. Então, tipo, você tem um becker contendo uma massa de água, MA, a 25 graus. Tem um outro becker contendo uma massa de água, MB. Eu não sei quem é maior, tá? Ele não fala. Ele só fala que elas são diferentes, tá? As duas estão a 25 graus. Eles foram aquecidos durante 20 minutos. Então, um ΔT de aquecimento de 20 minutos. Tá. Com uma pressão de 1 atm. Por que essa informação é importante? Porque eu sei que a água vai ferver a 100 graus. Se eu estou ao nível do mar, o ponto de ebulição dessa água será 100 graus. Eles estão sendo aquecidos com a mesma chama. Essa palavra ela é relevante. O que isso significa, gente, em termos físicos? Estar aquecendo com a mesma chama. Alguém poderia me dizer? A potência é a mesma? Potência. A potência de aquecimento do forno A tem que ser igual à potência de aquecimento do corpo B. Perfeito. A temperatura da água em cada becker foi medida em função do tempo de aquecimento e os resultados encontrados registrados no gráfico. Então veja que o becker contendo A de água, ele demorou 10 minutos para entrar em ebulição. Eu sei que esse ponto aqui é o ponto de ebulição, porque a partir daqui ele entra naquele patamar, tá vendo? Ó? Então aqui eu sei que a água está fervendo. Demorou 10 minutos. Né? O outro, ele demorou 15 minutos. 15 minutos para ferver. Tá? Beleza. Item A, primeira resposta. Qual é o valor das temperaturas TA e TB? Justifique a sua resposta. Gente, se eu estou aquecendo água nos dois recipientes, TA igual a TB, que é igual a 100. Certo? Como é que, aí a questão é assim, justifique a sua resposta. Talvez muitos de vocês aqui na justificativa devam pensar, é porque é água. Porque é água. E de fato, a tua justificativa está certa, mas eu acho que não é isso que ele quer que vocês justifiquem. O que ele quer que vocês talvez justifiquem, deixa eu ver, estão falando aqui, porque está 1 atm. Talvez ainda não. Talvez ainda não. Talvez ainda não. É verdade. Talvez seja porque depois disso a temperatura não variou? Depois que ele atingiu. Também não. Sabe o que ele está perguntando? É que talvez a pergunta não tenha ficado muito clara. Ela está meio subentendida. Por que as temperaturas são iguais? É isso que ele quer que você justifique. Qual é o valor de TA e TB? Você vai dizer que elas são iguais, porque você aqueceu água. Né? Então você pode dizer que o foco da tua resposta deva ser talvez no sentido de que porque você está aquecendo a mesma substância e o ponto de ebulição é o mesmo para as duas, tá? Beleza? Então eu vou escrever assim, ó. Justifique a sua resposta. A substância aquecida é a mesma.
E aí eu ponho água. Tá? Que aí deixa claro que você sabe que são 100 graus, né? E, vírgula. Por isso, vírgula, TA igual a TB. Então veja que, respondendo dessa forma, você consegue cercar a resposta. Se ele quisesse só ouvir que é porque é água, você já respondeu. Né? A gente podia até completar mais ainda, porque eu posso acrescentar aquilo que o Edu falou. Água a 1 atm. Né? Deixando claro que, na verdade, isso é uma propriedade específica da água. E por isso TA igual a TB, tá bom? Aí, item B. Por que demorou mais tempo para a água que está no recipiente B entrar em ebulição? Se as duas estavam a 25 graus, né? Porque de fato elas estavam a 25. Por que uma demorou mais? Volume. A gente vamos tentar usar o que ele usou, né? Vamos pensar em massa. Né? Ele fala em quantidade mais atrelada à massa, mas volume também, obviamente. Quer ver? Agora, olha que interessante isso. Veja. A potência, ela é a quantidade de calor fornecida por um certo intervalo de tempo, não é mesmo? Vamos lembrar que no sistema internacional, a potência é dada em watts, que é a mesma coisa que joule por segundo. Né? Então, quando você fala assim, eu tenho lá um secador de 1000 watts, significa que a cada segundo ele gasta 1000 joules de energia. Né? Agora, gente, lembra que calor pode ser escrito assim, ó, MC delta teta? Professor, eu não lembro dessas fórmulas. Calma, calma. Só vai olhando. Vai olhando, né? Dividido pelo tempo. Pelo tempo. Tá? Então veja qual é a situação. A potência de um aparelho, ela é capaz de aquecer, ó, isso aqui é a variação de temperatura. Ela vai aquecer uma certa massa. Acontece o seguinte, que a potência é inversamente proporcional ao tempo. Então, quanto maior a massa que você tem para aquecer, lembra que a potência é a mesma nos dois casos, né? As duas potências são iguais. Então, se um dos corpos tiver maior massa, ele vai ter que demorar mais tempo para ser aquecido também, para a potência continuar igual. Né? Então, o corpo de massa grande gasta muito tempo. O corpo de massa pequenininha gasta menos tempo. Então, a gente pode usar a palavra volume, não tem problema, tá? Então, eu vou pensar em se o corpo B demora mais tempo é porque eu tenho mais água. Então, podemos afirmar que a massa do corpo B é maior. E, vírgula, portanto, vírgula, necessita de mais tempo para variar sua temperatura. Você pode responder desse jeito, porque você não precisa saber nada de fórmula, né? Agora, um conceito físico aqui, né? Peraí. Não consigo falar e escrever ao mesmo tempo, gente, perdão. Um conceito físico aqui é você entender que se você tem mais massa, você vai ter que demorar mais para aquecer. Não tem jeito, né? A não ser que se aumente a chama do fogo, né?
Se você aumenta a chama do fogo, se você aumenta a potência, aí você pode demorar menos tempo. Mas é que nós estamos comparando dois corpos que estão sendo alimentados com a mesma potência. Tá? Tudo bem? Beleza? Perguntas? Então, por exemplo, numa prova de múltipla escolha, aquilo que o Thiago falou na reunião, né? Provavelmente a alternativas viria, né? Qual seria a pergunta de uma questão desse tipo? O que podemos afirmar sobre A e B? Aí põe lá. Possuem massas iguais. São substâncias diferentes. Possuem massa A maior que B. Então ele vai jogar com estas perguntas na forma de alternativa. Percebe? Se você é acostumado a escrever tudo isso, ai, Danilo, mas eu não iria pensar em tudo isso. Claro que não, mas é treino. Isso não é uma coisa que nasce com a pessoa. A pessoa desenvolve, desde que ela faça repetidas vezes. Tá bom? Alguma pergunta, alguma observação? Podemos passar. Vamos para a questão número 3. Podem tirar print, então. Eu vou fazer essa pergunta 2 vezes para você durante o ano. Essa é a primeira. Você vai lembrar dela quando eu fizer a segunda. Aposto com você. Imagina que eu tenho na minha mão uma xícara com leite. E na outra mão eu tenho uma xícara com café. Eu vou misturar as 2 xícaras para tomar o meu café com leite, que em alguns lugares do Brasil se chama média, que em outros lugares do Brasil se chama pingado. Em outros lugares do Brasil se chama simplesmente café com leite. A pergunta é a seguinte: se eu misturar leite com café, que cor eu tenho? Que cor eu tenho? Misturei leite com café. Que cor eu tenho? Marronzinho. Esse marronzinho, qual é? Então, aí é que está o problema do marronzinho. Esse marronzinho, qual é a tonalidade do marronzinho? Eu gostaria que você fosse... É a marronzinho Danilo? Você acha que isso aqui é um marronzinho? Peraí que eu até sumi aqui. Ó. O bicho é tão branco que ele até some. Ó, ele vai meio que desaparecendo. Vai desmaterializando. E aí, qual que é a tonalidade do marronzinho? Cor de papelão. Mas qual papelão? O papelão puro ou o que é aquele reciclável? Eu não tô brincando, tá? Vocês estão achando que eu tô brincando? Vocês ficam metendo potássio aí na tela? Eu tô falando sério, eu quero saber qual é o tom do marronzinho. Depende, né? Ah, tá! Ah, tá. Nunca uma resposta tão evasiva foi tão precisa. Depende. Gente, a cor do marronzinho... Por exemplo, vamos falar de pingado. Eu amo pingado. Pingado é o café com leite. Só que eu amo pingado mais pro marronzinho preto. A Cecília, ela não gosta do marronzinho preto. A Cecília gosta do marronzinho mais claro. Entende? Porque exatamente a cor do papelão depende do quão forte for o café ou mais. Depende do quanto você colocar dos dois. Porque às vezes o café é fraco, ok. Mas você põe tanto café que o marronzinho fica bem marronzinho. Esse raciocínio, ele serve para uma frase que certamente você já ouviu na química. Eu vou recitar a frase aqui para você. As propriedades de uma mistura dependem das porcentagens dos componentes que as contêm. As propriedades das misturas dependem das porcentagens dos componentes que as compõem. Exemplo, se eu misturo água e álcool, a mistura terá uma densidade, mas a densidade não é sempre a mesma. Depende do quanto tem de álcool, o quanto tem de água. Né? O álcool 90% tem 90% de etanol e 10% de água. Então a densidade dele não é a mesma que a do álcool 70%.
Então, esse tipo de exercício, ele mostra isso para a gente. Ele vai ensinar a gente a trabalhar com uma propriedade de misturas que é a densidade. O que a gente poderia, por exemplo, também linkar? Pensa na água com ponto de ebulição 100 graus Celsius. Nível do mar. Água, 100 graus. Etanol, 78. Quando eu misturo água e etanol, o ponto de ebulição não pode ser maior que 100. E não pode ser menor que 78. Tem que estar entre. Só que esse entre não significa que seja bem no meio. Se tiver mais álcool, o ponto de ebulição está mais próximo do álcool. Se tiver mais água, o ponto de ebulição estará mais próximo da água. Deu para entender esse lance? Isso vale com todas as propriedades. Só que com a densidade, a coisa é mais legal. Por quê? Porque eu posso calcular. O ponto de ebulição não dá para fazer o que eu vou fazer aqui. O ponto de ebulição não dá para fazer o que eu estou fazendo aqui. Repito, tá? A densidade dá. Vamos ler a questão juntos. Ele fala aqui, ó. Espera aí. Ele diz assim: considere uma mistura binária formada por um líquido A de densidade 0,8 e um líquido B de densidade 1,4. Então, vamos colocar. Eu tenho uma densidade mínima de 0,8 gramas por ml do líquido A. Esse é o menos denso da mistura. O mais denso é o 1,4 gramas por ml. Esse é o mais denso, tá? Ele é o B. Quando eu misturar os dois, a minha densidade ela tem que estar para cá. Tem que estar aqui nesse intervalo. Só que o nosso raciocínio, aí é a história da cor. Né? Onde você está vendo densidade, pensa na cor. Se na hora de misturar tem bastante A, quanto maior a porcentagem de A, mais próximo de 0,8 vai estar a densidade da minha mistura. Para o líquido B, a mesma coisa. Quanto maior a porcentagem do líquido B, mais próxima de 1,4 será a densidade. Aqui no meio eu tenho a densidade da mistura. Né? A densidade da mistura, segundo ele, é 1. Igual da água. Você percebe, gente, que você consegue construir, entre aspas, o líquido com a densidade que você quiser? Você percebe isso? É só você variar a concentração. Eu quero um líquido com essa densidade. A mistura tal com tal. É claro que eles precisam se misturar, né? Tem essa questão também, tá? Bom, pelo valor, o que vocês acham que tem mais, A ou B? Chuta aí. Qual porcentagem é maior? A, boa. A densidade está mais próxima de 0,8. Tá. Como é que eu vou achar essa densidade? Eu vou tirar uma média. Mas é uma média que pondera. O que significa ponderar? Levar em consideração que existem porcentagens de cada um. Tá? A média, para quem não lembra do que é média ponderada, é só se você já estudou em alguma escola ou já fez algum curso de faculdade em que as provas têm peso, você sabe o que é uma média ponderada. Quando a prova tem peso, significa que o valor dela pode ser mais ou menos importante. Por quê? Porque na hora da conta, esse valor vai ser multiplicado. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou dizer que a densidade da mistura é igual à densidade do corpo A vezes a porcentagem dele, mais a densidade do corpo B vezes a porcentagem dele, que são os pesos, né? Dividido pela soma das porcentagens. Tá? Ok. Muito bem. O problema é que nessa conta nós temos duas incógnitas.
Eu tenho a porcentagem do A e a porcentagem do B. Só que nós sabemos que a porcentagem do A mais a porcentagem do B é 100%. Então, qual que é a minha estratégia? Eu vou pegar essa equação aqui e isolar ou o x ou o y e substituir na de cima. E aí eu tenho uma incógnita só. Um sistema, né, gente? Vocês devem lembrar que isso é um sistema, na verdade. Você tem duas equações, porque você tem duas incógnitas. Tá? Então, o x, por exemplo, é igual a 100 menos o y. Tudo bem? Vai acompanhando. Agora vamos jogar aqui em cima. Aqui eu já vou substituir os valores, tá? Então, a densidade da mistura é 1 igual a densidade do A vezes x. Ah, não. O x eu vou substituir, né? O x eu vou substituir. Eu vou colocar 100 menos y. Certo? Mais densidade do y, 1,4. Do B, perdão. 1,4 vezes y. Tudo isso dividido por 100. Vai conferindo as contas aí, tá? Então fica 100 igual a 80 menos 0,8y, que eu apliquei aqui a distributiva, ó, 80 e 0,8y, tá? Mais 1,4y. 1,4y menos 0,8y dá 0,6. Aqui, igual a 0,6. Aí eu vou passar isso aqui para cá, né? 20. Acho que essa conta não vai dar exata não, viu? Vamos ver o que o VAR vai dizer sobre isso. O meu deu 33,3. Vai dar meio que uma dízima aqui. Tá? Qualquer coisa, o VAR chama a gente aí. Beleza? E aí tem uma outra pergunta na sequência. Temos uma outra pergunta na sequência. Não sei se vocês chegaram a ver aqui, ó. Responda também. Espera aí, deixa eu colocar minha casinha para cá. Responda também. Deixa eu só. Qual seria a densidade de uma outra mistura onde o volume de A fosse igual ao dobro do volume de B? Ah, deixa eu só fazer um comentário. Porque, veja, se a porcentagem do B é 33,3%, a porcentagem do A é o que falta, 0,7%. Tudo bem? Beleza? Que são as duas porcentagens. Aí eu preciso que você faça uma coisa para a gente poder fazer essa questão. Você vai tirar a palavra dobro daqui, por favor, e colocar triplo. Tá? Triplo. E não dobro. Só para a gente mudar a conta aqui. Depois eu conto por que eu vou pedir para vocês mudarem o valor de dobro para triplo. Gente, agora eu... não ia dar 1, né? Não, porque se você fizer o dobro vai dar exatamente esse caso que a gente acabou de fazer. Porque, veja, olha aqui. Sim, 1 grama por ml, eu digo. Vai dar 1, exatamente. Acabei de fazer aqui. Vai dar 1. Você entendeu? Se o A for o dobro do B, é exatamente o problema que a gente acabou de fazer. Por isso que eu pedi para vocês colocarem o triplo. Só para ficar diferente, tá? Então, agora a situação ela é inversa. Eu tenho os volumes. Então, veja, agora a minha situação é... Vou fazer de outra cor aqui. Eu tenho o líquido A com essa densidade. E ele tem um volume que eu vou chamar de 3V. A gente não importa qual é o volume. Eu vou chamar de 3V. O líquido B,
ele tem uma densidade de 1,4 para um volume 3 vezes menor. Ok? Nesse caso, como a gente tem os volumes, eu vou calcular a média ponderada com os volumes. Eu vou usar os volumes como peso. Então, a vantagem da média ponderada é que você pode usar como peso na conta as porcentagens, e aí você divide tudo por 100, ou os volumes. Veja o que vai acontecer aqui, ó. Densidade da mistura é densidade do A vezes o volume, mais densidade do B vezes o volume. Só que como você está usando os volumes e não as porcentagens, você vai dividir tudo pelo volume total. Percebe que é a mesma coisa? Então a densidade da mistura fica 0,8 vezes 3 dá 2,4 V, perdão, mais 1,4 V, dividido por 4V. Percebe que o V vai cancelar aqui? Percebe que não importa qual seja o volume, o que importa é a proporção, na verdade, né? O fato de ser 3:1 é que importa. Então vai ser 3,8 dividido por 4. 0,95. 0,95. Percebe que a densidade diminuiu mais. Consegue perceber isso? Por que a densidade agora ficou menor do que 1? Porque antes eu tinha 66% do A. Quando a gente tem uma relação de 3:1, gente, o que você tem é 75% do líquido é A e 25% é B. Se você fizer a média ponderada das densidades com essas porcentagens, você vai chegar no mesmo valor, 0,95. Tá bom? Legal da matemática é isso, né, cara? Ela não deixa dúvida, né? Ela joga na cara. É isso aí mesmo. Tá? Confiram as contas, se tá tudo ok. Se tiver tudo ok, a gente passa para a próxima questão. A questão número 4, ela é meio curiosa, assim. A pergunta ela é simples, mas às vezes o pessoal fica meio encanado com ela. Ele fala assim: observe a tabela a seguir, alguns dados do mercúrio. Densidade, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, estado físico natural, que é nas condições ambiente, né? E solubilidade na água. Então são propriedades do mercúrio. Aí olha que a pergunta que ele faz no item A. Qual a menor temperatura em graus Celsius que pode ser medida num termômetro de mercúrio? Qual a menor temperatura? Todos vocês já devem ter visto um termômetro de mercúrio na sua casa ou na casa de um parente, né? Hoje em dia a gente tem os termômetros digital, mas os termômetros que não são digitais são feitos de mercúrio, né? Acho que até no digital deve ter mercúrio, se não me engano. Qual é a menor temperatura que um mercúrio consegue? Qual é a maior temperatura? Qual é o limite de um termômetro? Né? Essa é a questão. Qual é o limite de um termômetro? A resposta para essa pergunta é, de novo, depende do que o termômetro é feito. Né? Nos laboratórios de química, às vezes, a gente precisa medir temperaturas muito baixas. Menos 80, menos 90, menos 100 graus. E um termômetro de mercúrio não funciona nessa temperatura. A gente usa normalmente no laboratório o termômetro de álcool, gente. Termômetro de álcool. O álcool ele é adicionado um líquido vermelho nele, e aí você consegue ver o termômetro subindo e descendo. Qual que é a sacada, né? Como é que funciona um termômetro? O termômetro funciona a partir do princípio físico da dilatação do líquido, né? Então, lembra que o termômetro ele é composto por um bulbo
Então, é um tubo de vidro. Aqui tem uma parte mais gordinha, né? E, nossa, ficou bem feio. Ele é bem fininho assim. E o líquido, ele fica aqui dentro, preenchendo esse espaço, ó. Tá? Acontece que quando esse líquido ocupa esse espaço, ele está ocupando esse volume, ele tem uma certa altura. E essa altura é relacionada com a temperatura da substância. Se eu aqueço, o mercúrio dilata. Quando o mercúrio dilata, ele assume uma nova altura. Para essa nova altura, uma nova temperatura. É assim que a coisa funciona, né? O termômetro ele funciona por dilatação. Então percebam que para um termômetro funcionar, aquilo que está lá dentro precisa ser líquido. Para que quando ele dilate, ele sofra uma variação de volume e essa variação de volume seja registrada. Ah, Danilo, sólido não dilata? Claro que dilata, mas dilata bem pouco, né? Não dá para fazer um termômetro feito por um sólido que dilata, não tem como. A gente precisa de um líquido para dilatar, tá? Então ele precisa estar líquido. Ou seja, se o termômetro estiver numa temperatura muito baixa, o mercúrio lá dentro pode solidificar. Então, o limite do nosso termômetro, ele é justamente os pontos de fusão e ebulição, né? A menor o termômetro ele consegue ainda registrar essa temperatura aqui, ó, porque ainda dá para ter mercúrio líquido aqui. Abaixo dessa temperatura é que não dá mais, né? Então eu posso escrever assim na resposta, ó. Menos 39,8, né? Por exemplo, já vamos destruir o primeiro mito da resposta discursiva, né? Fala-se que, quando a pergunta é qual é a menor temperatura em graus Celsius que pode ser medida? Você tem que responder, a menor temperatura em graus Celsius que pode ser medida? Não, não. Qual a menor temperatura? Menos 38,9. Ponto. Se quiser, você pode escrever, pois, direto já. Porque ele pede para justificar. Abaixo desse valor, o mercúrio solidifica. Uma linha, gente. Uma linha. Não mais do que isso. Gente, para pensar o seguinte. Se uma redação, os caras querem te dar 20, 25 linhas, 30, que é super pouco, uma resposta você não pode gastar mais que 3 linhas. Ah, mas nem de humanas, Danilo? Nem de humanas. Nem de humanas. Tá? São sempre respostas assertivas, porque as perguntas são muito específicas. Não é assim, né? Faça uma análise histórico-temporal da Semana de Arte Moderna. Não é assim as perguntas. Né? As perguntas são bem direcionadas. Por quê? Porque o examinador ele vai corrigir. Então, o que ele vai procurar na tua resposta? Isso aqui e isso aqui. É isso que ele vai procurar. Ele sabe o que está acontecendo. Ele vai procurar algumas palavras-chave. Então, quanto menos você escrever, maior a chance da tua correção ser uma correção tranquila para o examinador. Né? Você pega, por exemplo, uma prova de VUNESP, cada item da prova da VUNESP, discursivo, tem sempre 2 perguntas. Pode perceber isso. Porque ele vai olhar 2 coisas. Então, uma questão da VUNESP seria mais ou menos nesse sentido. Ele vai olhar isso aqui, ele acertou. Sabe que o mercúrio solidifica, ok, acabou, tá? Beleza, item B. Qualquer coisa me interrompam aqui. Esse termômetro pode ser usado para medir a temperatura de ebulição da água a 1 atm? Sim. Pois o ponto de ebulição da água encontra-se na faixa de temperatura no intervalo, pode ser também,
ou faixa, tanto faz, de temperatura na qual o mercúrio é líquido. Mercúrio é líquido. Pronto. Beleza? Tranquilo. C. Quando o mercúrio é adicionado à água, ambos a temperatura ambiente, ele flutua ou afunda? Indique os dados que lhe permitem explicar. Então, aqui a gente pode justificar a pergunta usando dois dados. Claro que a densidade é uma coisa que a gente vai ter que falar, né? Ele afunda porque ele é mais denso. E ele também não se mistura na água. Ele não se mistura na água, tanto é que ele afunda. Então, quando ele fala assim, indique os dados que lhe permitem explicar a resposta, é só para você citar os dados, né? Então, eu vou escrever assim: o mercúrio afunda pois é insolúvel em água e possui maior densidade. Opa. E possui maior densidade, tá? Beleza, então a gente está usando, na verdade, a solubilidade e a densidade, tá? Beleza? Tranquilo, gente? Podemos passar para a próxima. Let's go. Let's go. Aqui uma questãozinha meio chata para a gente fazer, de continha também, né? Ele fala assim, ó, ainda envolvendo o assunto densidade. Uma folha cujas dimensões equivalem a 3 decímetros, 12 centímetros e 1 milímetro é feita de alumínio. Então imagina um papel de alumínio, né? Papelzinho de alumínio. Deseja-se construir uma outra folha de mesma massa, só que de ferro. Qual será o volume? Então ele tem dois corpos, um corpo de alumínio e um corpo de ferro, e ele quer que os corpos tenham a mesma massa, né? Bom, o que a gente sabe então? Densidade é massa por volume. Portanto, a massa é o produto, e a gente já tinha visto isso, né? Da densidade pelo volume. Então veja, eu tenho uma folha de papel, uma folha de alumínio. Ela tem dimensões, né? Ela tem 3 dimensões. Você pode perceber que ela tem 3 dimensões. Ela tem uma profundidade, ela tem uma largura e ela tem uma espessura, né? Essa partezinha aqui lateral, tá? Pronto. Então imagina que essa aqui é de alumínio. Eu quero uma de ferro que tem a mesma massa. É isso. Então, ó, tem várias maneiras de você fazer. Uma coisa é fato, né? A gente vai ter que lidar com essas dimensões aqui, ó, para calcular o volume da minha folha de alumínio, tá? Mas antes de eu fazer essa conta, deixa eu mostrar para vocês um negócio aqui. Eu quero que a massa de alumínio seja igual à massa do ferro. Então eu posso dizer que densidade do alumínio
vezes volume do alumínio é igual à densidade do ferro vezes o volume do ferro. Tá? Geralmente, isso vai de aluno para aluno. Geralmente, eu gosto de desenvolver a conta até o máximo que eu posso não substituir. Eu não gosto de ficar calculando as coisas. Tem aluno que já prefere substituir, né? Eu gosto de fazer assim. Eu vou fazendo a conta, eu vou levando as letras e lembrar que o que eu quero é o volume do ferro. Então, eu vou isolar o volume do ferro. Então, eu escrevo que o volume do ferro é igual a densidade do alumínio vezes o volume do alumínio dividido pela densidade do ferro. Tá bom? E aí tomar alguns cuidados, né? Veja que a densidade do alumínio ela está em gramas por litro. Que é a mesma coisa que quilograma por litro, né? E a do ferro, ela está em grama por ml. Então, quer dizer, eu não posso usar os números do jeito que eles estão aqui. Eu não posso usar os números do jeito que eles estão aqui. O ideal seria usar a densidade com a mesma unidade, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pensar que, como a densidade do ferro é 7,9 gramas por ml, veja o que eu vou raciocinar. A cada 1 ml, quer dizer, então, de ferro, né? Ele pesa 7,9. Concorda? E quanto ele pesaria se ele tivesse 1 litro? Aí você fala assim, Danilo, mas por que você quer saber quanto ele pesaria se ele tivesse 1 litro? Porque aí a densidade fica em grama por litro. Ela fica em grama por litro, que é igual ao do alumínio. Percebe isso? Isso é uma forma de você transformar uma unidade sem precisar decorar. Então eu pensei, eu olhei e falei assim, puta, a densidade do alumínio, ela tá grama para 1 litro. Então a do ferro, eu gostaria que fosse grama para 1 litro. Então o que eu fiz? Eu peguei a densidade, transformei numa regra de 3, certo? E falei, olha, se em 1 ml eu tenho 7,9, em 1.000 gramas, em 1.000 ml eu tenho X, tá? Então a densidade do ferro, resumindo a história, ela vale 7,9 gramas por... Opa! Perdão. Ops. Ficou a borrachinha, travou aqui. 7.900 gramas por litro. Lembrar que litro é decímetro cúbico, né? Litro é decímetro cúbico. Agora é que vem a parte chata, viu, gente? Que é, eu preciso calcular o volume desse cara. Dessa folha aqui. Então, vamos calcular o volume do alumínio. O volume do alumínio é 3 decímetros vezes 12 centímetros vezes 1 milímetro. Percebe que questão chata, pentelha. Pentelha. Né? Bom, o que eu posso fazer? Eu tenho que mexer todo mundo com a mesma unidade. Tá? Todo mundo com a mesma unidade. O que eu vou fazer? Eu, Danilo. Eu vou transformar todo mundo em centímetros. Então, ó, 3 decímetros são 30 centímetros. Lembra que um decímetro é a 10ª parte do metro. Tá? Vezes 12 centímetros é 12 centímetros. E 1 milímetro, gente? Quanto vale 1 milímetro em centímetros? Alguém arrisca aí? 1 milímetro é um pedacinho do centímetro, né? É um pedacinho do centímetro. Pensa numa régua. Isso, 10 a menos 1.
Ah, esses nerds que põem potência. Meu Deus. Tá certo. Então, o volume do alumínio é 36 centímetros cúbicos. 36 centímetros cúbicos. Tudo bem? Beleza? 36 centímetros cúbicos, para quem não sabe, é a mesma coisa que 36 ml. Ou 36 10 a menos 3 litros. Tá? Por que que eu me dei ao trabalho de calcular o volume em litros? Para colocar ele aqui, ó. Para colocar ele aqui. Tá? Então, vamos terminar de fazer essa conta aqui, ó. Volume do ferro igual a densidade do alumínio, que é 2.700, sobre, vezes, aliás, né? Volume do alumínio, 36 10 a menos 3, dividido pela densidade do bendito do ferro, que é 7.900. Tá? O nosso volume vai sair em litros. O nosso volume vai sair em litros. Tá? Vai fazendo a conta aí, VAR. 34 vezes 36. Olha, vai dar arredondar, né? Dá 12,3. Vê se confere com a de vocês aí. Vezes 10 a menos 3. 10 a menos 3 litros. Ou 12,3 ml, aproximadamente. 12,3 ml. Tá? Podem dar uma conferida aí nos valores, moçada. Se tiver tudo ok, a gente passa para a próxima. Questão número 6. Além de fazer parte da constituição dos organismos vivos, a água apresenta outras características importantes, que são vitais à manutenção dos ecossistemas. Esse assunto água também é um assunto que daria para fazer uma prova de vestibular só sobre água, tanto na física, como na química, como na biologia. É impressionante como a água dá pano para manga. Então, dentro da química, é importante que ao longo do ano você conheça coisas sobre a água. Né? Evidentemente, nós estamos falando aqui de coisas para sair do lugar comum, né? Não é um líquido, solvente universal, né? Uma das coisas que mais é curiosa em relação à água é o comportamento anômalo dela, né? A gente acabou de falar aqui do mercúrio. As substâncias, de maneira geral, quando são submetidas à mudança de temperatura, elas dilatam. Dilatar não significa só aumentar, você pode ter dilatação negativa. E qual é o comportamento padrão da natureza? Qual é o comportamento padrão? Pensa numa substância X, sólida. Quando eu pego o sólido e passo ele para líquido, o volume dele aumenta. A gente falou sobre isso na aula de estado físico. O espaço entre as moléculas aumenta. Então, via de regra, o líquido ocupa um maior volume do que o próprio sólido, tá? E, obviamente, se eu aquecer o líquido, ele muda de estado, ele vira gás, aí é pior ainda. Então, as mudanças de estado, elas trazem variações de volume. Só que o caso da água é um caso bastante curioso, tá? Então, ele quer que a gente fale sobre ela, sobre a água. E, deixa eu ver. Não. Vamos, falaram aqui sobre a alternativa E. Eu vou ler a alternativa E para a gente, vamos ver o que está o problema dela. Devido principalmente à sublimação, a água
armazena energia para o ambiente. A água armazena e libera energia para o ambiente, influenciando no clima. Cuidado, porque não é sublimação, né? Esse é o problema. Qual é o evento do ciclo da água que é responsável pela manutenção da temperatura? É evaporação. Evaporação e condensação, né? A água sublimar, na Terra não. Na Terra não. Só lembrando, né? Sublimar é a passagem do estado sólido para o gasoso. A água não faz isso nas condições que nós estamos, tá? Agora, a B é uma boa. B de boa. Ao resfriar, a partir de 4 graus, então assim, quando você resfria a água no estado líquido, ela vai contraindo. Pensa na água a 50 graus Celsius. Aí você começa a resfriar a água. Ela vai contraindo. Quando ela vai chegando perto do congelamento, ela começa a expandir. Os últimos graus Celsius que ela vai resfriando, ela vai expandindo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui é a dilatação anômala da água. Ó, vem resfriando a água acima de 12 graus, ó. Ela vai resfriando, 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 resfriando e vai diminuindo o volume. Ó, o volume, tá? Quando ela chega aqui, ela está contraída no máximo. Se você continuar esfriando a água, ela começa a dilatar. E quando ela vira gelo, olha o que acontece, ó, plá! Por isso que se você congelar uma garrafa com água no congelador, ela estoura. Porque quando a água solidifica, o volume aumenta bruscamente. E olha o que acontece se você continuar resfriando o gelo. Aí ele volta a contrair, ó. Então, o que a gente percebe nesse gráfico? Que a água ela tem um comportamento bizarro aqui, ó. Tá? Esse comportamento é fundamental para manter a água líquida dentro do mar. Muitas vezes a gente vê em algumas regiões polares, né? Os extremos, polo, norte e sul, o mar congelado. Só que os peixes estão lá dentro nadando. Né? Como é que pode aquele ambiente inóspito, né? O Polo Norte em especial, super frio, temperaturas aí com menos 50, menos 60 graus Celsius, como é que pode a água ficar líquida ali, nas regiões mais profundas do mar? O que acontece é o seguinte, o gelo, a água, quando ela vai congelar, ela expande. Isso tem uma explicação que está atrelada à ponte de hidrogênio. Depois a gente fala sobre isso. Quando ela expande, duas coisas acontecem. A primeira delas é que a água congelando, ela fica menos densa do que a água líquida. Então o gelo boia. O gelo boia. Então por isso que o iceberg fica ali boiando. E aí outro problema, né? Eu não sei se vocês sabem que o calor específico do gelo, a condutividade térmica do gelo é baixa. Ou seja, o gelo é isolante térmico. Não é à toa que o esquimó mora dentro de uma casa de gelo. A casa de gelo vai manter o ambiente ali com a temperatura do gelo, não com menos 60 graus. Então, o que acontece? A água vai congelando, sobe, fica na superfície, fica uma crosta de gelo. Essa crosta de gelo é como se fosse um isopor, gente. Não deixa a água lá de baixo esfriar para congelar. Se não fosse esse comportamento do gelo, não haveria vida no planeta, nas regiões frias. Extremas, né? Nas regiões extremas, tá? Tudo bem? Beleza. Tem 1000 coisas que a gente vai falar sobre a água, a autoionização dela, tá? Um monte de coisa, polaridade. Mas quando a gente fala de mudança de estado, a primeira coisa que a gente aborda é esse comportamento da água, que é um comportamento estranho, tá? Mas é numa faixa de temperatura, né? De 4 graus até 0, que aí ela tem esse comportamento expansivo, tá bom? Posso passar para a próxima? Podemos? Então ficou a alternativa B de bola mesmo, tá? B de bola. B de beijo.
Beijo. Questão número 7. Agora que a gente entra na sequência final, que são as questões mais simplesinhas. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. De novo, né? As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase. E a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico, que é o ciclo da água, né? Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da Terra absorve calor do Sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas moléculas do líquido podem ter energia necessária para subir para a atmosfera. Do que ele está falando, gente? Água líquida absorve calor. Opa, peraí. Água líquida absorve calor para virar água a vapor. É uma reação endotérmica. A gente escreve assim, ó, variação de entalpia, né? De maneira bem grosseira, a variação de entalpia se refere ao calor da reação, né? Calor que ela libera ou que ela absorve. Positivo. Tá? Por isso o ciclo da água é importante na manutenção da temperatura do planeta. Por isso, tá? Beleza? Então a gente está falando da evaporação, alternativa C. Evaporação, alternativa C. Tudo bem? Tranquilo? Podemos passar para a próxima? Questão número 8. Uma questãozinha curiosa. Certamente vocês já devem ter se deparado com esse tipo de questão. O que é cobrado do aluno? Que o aluno consiga... Que eles tenham o conceito, né, de substância simples e composta e a diferença entre substância e mistura. Nesse caso, ele vai falar mais de substância, né? Então, ele fala assim, ó. As figuras a seguir mostram moléculas ampliadas milhões de vezes. Observe atentamente as figuras e responda. Item A. Todas as figuras representam a mesma substância? Olha, não, né, gente? Veja que eu tenho aqui substância molecular, isso aqui é uma substância molecular. Isso aqui também é uma substância molecular. E, aliás, né, essa substância é igual a essa, porque as moléculas são iguais, né? Aqui você tem uma terceira substância molecular e aqui uma outra. Tá? Ah, essa daqui é a mesma das outras duas, ó. Tá? A substância que está em A, que está em C e que está em D é a mesma substância, porque as moléculas são idênticas. Tá? Então, item A. Todas as figuras representam a mesma substância? Não. Ponto, acabou. Por quê? Porque não tem moléculas iguais, né? Como é que a gente define substância? Substância é um conjunto de partículas iguais. Se eu falo que a substância é água, significa que a premissa é que lá dentro só tem H2O, tá? B. Quantas substâncias estão representadas nas figuras? Olha, considerando que A, C e D se tratam da mesma substância, então nós temos 3 substâncias. Tá? Quais são as figuras que mostram a mesma substância em estados diferentes? Figuras A, que é o estado líquido, vê se você concorda. O D seria o estado gasoso, onde as partículas estão bem afastadas, e o C seria um sólido. Percebe que no sólido você tem um arranjo ali que parece um cristal, né? Existem
cristais moleculares, viu, gente? Existem cristais moleculares. As moléculas, quando vão solidificando, também assumem formas de cristal. A água solidificada, o gelo, é um cristal. É um cristal, tá? Ele foi cristalizada a água. Beleza. Outra pergunta que ele fez aqui no item C ainda, né? Qual é o estado representado? Ah, tá, já foi. Vixe, essa hora começa, viu? Se preparem, essa hora começa os curtos circuitos. Exatamente. A gente percebe ali, perguntaram para mim, 3 substâncias devido aos formatos das moléculas. Eu tenho 3 formas diferentes, né? As formas A, C, D, né, que são a mesma. Aí você teria uma outra molécula que é o B e a outra molécula que é o E, tá? Então é isso mesmo. Confere, tá certinho. Certo? Vamos para outra? Acho que é a penúltima aqui. É a penúltima. Penúltima, bem tranquila essa questão. O conhecimento das propriedades físico-químicas das substâncias é muito útil para avaliar condições adequadas de armazenagem, tá? E transporte. Ele dá 3 substâncias e os pontos de fusão e ebulição. E quer saber, gente, o estado físico de cada uma a 35 graus. Então, você pensa o seguinte, ó, nesse tipo de questão. Essa temperatura que você está vendo aqui, ó, é a temperatura que separa o sólido do líquido. Então, ó, para o estanho, abaixo de 232, sólido. Para o flúor, abaixo de menos 220, sólido. Para o césio, abaixo de 28, sólido. Tá? Entre o ponto de fusão e ebulição, eles são líquidos. E acima do ponto de ebulição, eles são gases. Então, faz isso aqui, ó. Sólido, líquido, gás. E agora você faz o seguinte. Pega o 35 e encaixa nos termômetros. Por exemplo, no termômetro do estanho, onde está o 35? Ele está para cá, não está? Ó? Abaixo de 232. Então, para o estanho, eu tenho estado sólido a 35 graus. Abaixo do ponto de fusão. Para o flúor, veja que o termômetro do flúor é menos 220, menos 188. Então, quer dizer, 35 graus está para cá, ó, no termômetro. Veja que os valores são negativos, né? Como se o zero do termômetro tivesse aqui, ó. Então, para o flúor é um gás. Para o flúor é um gás. Né? E para o césio, 35 graus, gente, ele é líquido. Ele é líquido. O césio é líquido na temperatura de 35 graus. Tudo bem? Beleza? Então, ficou sólido, gás e líquido. Alternativa A. Isso aí. Fechou. E agora, o derradeiro. The last one. Para a gente fechar a nossa primeira semana de curso. Tá? Questão 10. Bem tranquilo também. Os processos envolvidos nas mudanças de estado físico da matéria envolvem transferência de calor. Né? Dentre os processos, os que envolvem a absorção, então ele quer um processo endotérmico e liberação, exo. Então vamos lá. Solidificação. Solidificação, para a água solidificar, por exemplo, você precisa tirar calor dela. Então já não é A. O primeiro tem que ser endo. Sublimação pode ser. Se você considerar, né, do sólido para o gás, sublimação é um processo que absorve calor. Você está aumentando a desordem do sistema. Solidificação, aí libera. Exotérmico. Exotérmico, tá? Então, sublimação, perdão, e solidificação, tá? A C seria endo e endo. A D seria endo e endo, só trocou aqui o termo, né? E aqui seria exo
E endo seria o contrário, né? Eu quero endo e eso, então nos dá a alternativa B de bola. B de bola. B de bola, B de beijos, B de bem-vindos, B de tudo isso. Tá? Belezitia? Been a long time without you. Been a long time without love. Everything reminds me of you, but everything is not enough. Feeling out by the ocean, among all those white hot sands, where every sunrise is just for